Bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Estudo de hoje, livre-arbítrio. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal aí, tá bom? Vamos entender o que Deus está querendo nos mostrar na Bíblia. Livre-arbítrio, tá? Vamos ver a liberdade de escolha que Deus nos deu, tá? Vamos orar, agradecer Ele pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia e também pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor nos dá hoje. Nos abençoa, nos fortifica com o poder do Espírito Santo, destrava nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender as tuas santas palavras. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado a mim, meus irmãos e minhas irmãs. Glória ao teu nome, estamos te aguardando, querido Jesus. Nós te agradecemos por esse estudo. Em teu nome, querido Jesus. Amém. Muito bem. Livre-arbítrio. Ou seja, liberdade de escolha. Você sabe que você não é um escravo de Deus. Não. Ele te deu um livre-arbítrio. Você não é escravo do Senhor. Você entende? Deus te ama. Nós somos filhos e filhas de Deus. Viu? Então ele te deu um livre-arbítrio. Ele deu para os anjos também. Todos nós temos livre-arbítrio. Um poder de escolha. Uma liberdade de escolha. Deus te dá essa oportunidade. Vamos entender aqui na Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Mesmo as nações pagãs tinham liberdade de aceitar Deus de Israel. Mesmo o povo pagão era naquela época e é até hoje, porque Deus não muda. Tá? Deus não mudou nada. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Deus deu muito tempo para Noé, 120 anos, mas o povo não aceitou ele. O povo teve a liberdade de escolha. Deus deu também para o povo de Jericó. Deus deu para aquele povo com Josué, ali em Samaria. Deus está dando para o povo hoje tempo. Ele te deu uma liberdade de escolha para você escolher. Ele não quer que você seja escravo dele. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Ele nos ama. O povo pagão daquela época teve a liberdade de escolha? Teve. Aí eu te pergunto, meu irmão, que Deus é esse? Né? Que usa da misericórdia mesmo antes de Jericó ser destruída. Deus ainda salvou Raabe ali. E a toda a sua família que estava dentro da sua casa. Por que os outros não poderiam ser salvos, meu irmão? Por quê? A pergunta é essa. Por que os outros não poderiam ser salvos? Se os outros, além de Raabe, em Jericó, né, se arrependessem e aceitassem o Deus de Israel, não seria eles também poupados e salvos? Com certeza sim, meu irmão. Com certeza sim. Se eles aceitassem o povo de Israel, se arrependessem dos seus pecados, assim como uma prostituta Raabe, seria salvo como nem ela foi, ela e sua família. Meu irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Tá? O livro de Deuteronômio, capítulo 20,
versículo 10, fala assim, ó. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, ofereça-lhes a paz. Olha só que Deus maravilhoso. Deus te propõe primeiro a paz. Deus te propõe primeiro a misericórdia. Deus ama seus filhos. Veja aqui que antes das guerras, né, de guerrearem ali e destruir a cidade, apresenta uma proposta a Deus. A paz, tá? A paz está vindo aqui. A paz está vindo na tua casa, onde você está, tá? Deus tem uma proposta de paz. Está vendo aqui que nós lemos? Deuteronômio capítulo 20, versículo 10. As pessoas que viveram nas cidades condenadas por Deus para ser destruídas e que não se arrependeram, deveriam ser destruídas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, querido. Não pode existir o pecado. Não pode entrar na casa do Senhor com o pecado. Tá? Amados, Deus deu o livre-arbítrio para as nações pagãs. Elas conheciam quem era o Deus de Israel. Por que elas conheciam? Quando você lê a história de Raabe, veja o que ela falou, né, Raabe? Ela fala né, que tinha ouvido falar desse Deus de Israel, o quanto ele era maravilhoso, como que ele abriu o Mar Vermelho, como que ele destruiu reis no Egito, que queria massacrar seu povo, entendeu? Como vocês atravessaram o Mar Vermelho, ela disse, seco, no seco, né? Nós vimos, ela fala, nós vimos o que aconteceu com o Rio Jordão. O povo sabia quem era Deus, meu irmão. Eles tinham livre-arbítrio. Nós aceitamos o Deus de Israel, Raabe diz. Se o povo também tivesse aceitado, Deus é um Deus de paz e misericórdia. O que ele falou aqui? Ó? Vou ler de novo. Ó. Quando se aproximares de alguém, de alguma cidade para pelejar contra ela, lhe ofereça primeiro a paz. Deus não é um Deus de destruir. Tá? Deus não é um Deus que destrói. Tá? Nós temos que entender isso daí. Entendeu? Nós aceitamos a Deus de Israel, ela disse. Agora, por que só Raabe aceitou? Todos os povos sabiam e ouviam falar de Deus de Israel. E aceitar a ele e se arrepender. Ser obediente. Ser arrependido, queridos. Queridos, o próprio das pessoas tem um livre-arbítrio, tá? E acha que pode tomar ou fazer a sua própria escolha, sem mesmo consultar a Deus. Porque esse é o problema do ser humano. Vai fazendo as coisas sem consultar a Deus. Só porque tem um livre-arbítrio, acha que pode fazer tudo. Tá? E vai tomando as suas decisões, né? Sua própria escolha, sem mesmo consultar a Deus, que nos criou. Queridos, desde o surgimento do pecado no mundo, não há naturalidade, tá? Essa é que é a verdade. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos
contra Deus. Tá? Não há neutralidade. Eu falei naturalidade, desculpa aí. Não há neutralidade. Viu? Desde quando houve pecado no mundo, não há neutralidade. Ou nós estamos do lado de Deus, ou contra Ele. Tá contra Deus é estar do lado do inimigo, que arde como fogo e enxofre. Assim era naquele tempo, assim também é hoje ainda. O Deus não mudou nada. Deus não muda. O padrão de Deus é elevado, sempre para o melhor, para os seus filhos. A destruição daquelas pessoas não foi uma decisão arbitrária, né, de Deus, tá? Nem nacionalista de Deus. Não foi. Eles que escolheram o lado errado, meu querido irmão. Tá? Israel poderia esperar o mesmo destino que os ímpios tiveram se decidisse adorar deuses, os ídolos que aquelas nações adoravam. Israel ia ter o mesmo destino. Isso está bem claro aí no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Amados, à primeira vista, aqui poderia aparecer que cada lado da guerra divina tinha o seu futuro pré-definido. Os israelitas herdariam o território e os cananeus seriam destruídos. Mas não era assim. Não era para ser assim. Havia possibilidade, meu irmão, de ir de um lado para o outro. Os cananitas iam para o lado de Israel e se tornariam adoradores do Deus de Israel. Eles tinham livre-arbítrio. Como vemos nos casos dos Gebeonitas também, que aceitaram. Tá? Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente, vamos dizer. As pessoas não eram, tá? Arbitrariamente, tá? Protegidas ou destruídas. Elas tinham uma opção de escolha. Você tem uma opção de escolha. Você escolhe. Ou fica do lado de Deus, ou fica contra Deus. Ele te deu uma oportunidade de escolha. Ele não quer que você se considere escravo dele. E quando você vem para o lado de Deus, você já vem com amor. Que Ele implantou dentro do seu coração, que o Espírito Santo implantou em você. Queridos, agora, que lição tiramos dos desafios dos cananeus a Deus? Os cananeus teve a sua oportunidade. Hoje as pessoas que não se submetem, que existe, né? Não se submetem e também existe uma rebelião contra Deus, qual será o destino delas? Eu te pergunto. A morte eterna, porque é isso que a Bíblia fala. A morte eterna é no lago que arde como fogo e enxofre, no final dos 1000 anos. O fim será o mesmo, né? Para todos os ímpios. Foi daquela época, também será no nosso. Tá? O fim, o mesmo Deus, continua, não muda. O fato de Deus estar postergando, tá? O lago de fogo e enxofre para ser lá no final dos 1000 anos, isso não significa que Deus mudou, meu irmão.
tá? A destruição dos ímpios virá com certeza, como fala Apocalipse capítulo 20, versículo 8 a 11. Você pode ver lá. Será destruído Satanás, seus anjos e o povo ímpio que está do lado deles. Deus dá o livre-arbítrio. E fomos chamados, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fomos chamados, irmãos. Estamos sendo convidados por Deus para confessar os nossos pecados, para aceitar a Jesus como Salvador e se tornar filhos e filhas obedientes a Deus. Tá? Ele nos deu sua santa lei, que é o reflexo do caráter dele. Tá? E ele nos salvou, pois, por que ele nos salvou? Entregando seu filho para nós. Porque ele nos ama muito. Aleluia, bendito seja Deus. Queridos, Deus tem um propósito para seus filhos. Deus não exige nada de você a não ser obediência. Livre-arbítrio. Está aí onde as pessoas, né, se afundam muito nesse mundo que nós estamos. Lembra-se que o Deus de Israel de antigamente é o mesmo Deus de hoje. A história continua. Ele tem que dar um basta no pecado. Não dá para continuar com o pecado. Você entende? E nós vamos aprender mais ainda. Tá? Príncipe da Paz. O estudo de amanhã. Príncipe da Paz. Nós vamos entender bem isso daqui. Tá? Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? Claro, Jesus Cristo. Foi um título que o próprio Deus deu para ele, que está escrito na Bíblia. Nós vamos ver isso amanhã. O livre-arbítrio. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha, meu querido? Você está ou não está do lado de Deus? Deus quer você, sabe como? Mostrando para as pessoas que esse Deus de Israel não é um Deus duro, carrasco, que nem as pessoas falam. É um Deus que te abriu a porta, te deu um poder de escolha, para você não chamar e falar para as pessoas que você é escravo dele, tem que fazer tudo que ele manda. Não, é um Deus de amor, que ama seus filhos, que ama suas filhas. E que colocou na sua mão um poder de escolha. Você escolhe para onde você quer ir. Eu, claro que sim. Você que está ouvindo a palavra de Deus agora, você quer o lado do nosso Deus. Você não quer queimar num lago que arde como fogo e enxofre. Meu irmão, eu vi uma entrevista de um satanista, numa podcast, que ele falou claramente, ele pode mudar de ideia, hein? Deus deu tempo para os cananitas. Deus deu tempo para o povo de Jericó. Deus deu tempo para o povo de Israel, de Noé. Deus está dando tempo, né? Para o povo de hoje, o povo de Laodiceia. Mas esse cara falou claramente, eu escolhi o meu lado. E o cara do podcast falou, qual é o seu lado? Ele falou, eu quero ficar com Satanás. Eu não acho que o inferno é uma coisa tão ruim. Uma escolha dele. Vê se Deus matou ele na hora ali que ele estava fazendo o podcast. Vê se Deus afuminou ele na hora. Não, queridos. Deus respeita os seus filhos e Deus ainda tem esperança que esse rapaz que falou isso no podcast, né, aceite ele.
Até antes dele chegar, aceite ele, Jesus. Jesus está torcendo muito por ele. Os anjos estão torcendo muito por ele, embora ele tenha feito a sua escolha. Ele falou claramente, eu gosto de Satanás, eu amo Satanás. Eu não acho que ele é tão ruim assim não, que nem as pessoas falam. E eu não acho que existe inferno que sofre. Satanás, ele escolheu o lugar dele, que é inferno. E as outras pessoas escolhem o lugar de Deus, que diz que é céu. Palavras dele. Você acredita que Deus ainda está aguardando ele também se arrepender e na hora certa ele mudar? Porque Deus ama seus filhos. Mas a história que conta na Bíblia é outra, meu irmão. Deus vai exterminar o pecado. Deus vai exterminar Satanás. Ele não é um leitor da Bíblia, porque Deus fala assim, ó, que quem está do lado de Satanás será exterminado. Vai virar cinza, não existirá mais. Você está entendendo? Eu acredito que esse rapaz um dia ele ainda venha compreender a palavra de Deus direito e ele vai mudar. Porque ninguém quer queimar no lago que arde como um fogo e enxofre, meu querido irmão. Ninguém. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e amanhã vamos ver esse príncipe da paz aqui, né? Príncipe da paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós aqui. Vai dar continuidade nesse estudo ainda, viu? Que o príncipe da paz. Deus tinha plano para Israel. Deus tem plano para o povo de Israel. Até hoje. Tá? Tem planos para você. Viu? Vem para Jesus. Vida eterna. Sem sofrimento. Sem hospital. Sem cemitério. Sem morte. O que você quer mais? Deus ofereceu isso para o povo de Israel. Eles não aceitaram o Messias. Fala a verdade, o Pai verdadeiro não era para desistir ali da gente? Não era? Chegar e falar, basta. Não era? Deus falou, não. São meus filhos. Tem gente honesta aqui ainda. Tem gente, povo meu ainda, que me ama. Eu acho que eu posso salvar muita gente. Cria novos planos. Manda Jesus. Manda o seu filho. É sacrificado, é morto. Deus poderia ter dado um basta, não poderia? Deus falou, não. Eu amo meus filhos. Eles têm um livre-arbítrio, eles vão escolher o caminho certo, tenho certeza. Eu só dou amor e alegria para eles, não são meus escravos, são meus filhos. E Deus está te dando ainda a oportunidade. Vem para Jesus, meu querido irmão. Porque ele está se arrumando. Ele vai descer. Os anjos estão se arrumando para descer. Vem buscar seu povo, Senhor. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumpre. Ele cumpre. Você vai atrás do seu filho onde você estiver. Você está entendendo? Deus vai vir buscar os seus filhos. Os que são verdadeiros, que escolheram ele. Porque tem um livre-arbítrio. Fica na paz do Senhor. Dá um like, dá um joinha. Compartilhe isso com as pessoas. Para que o canal avance, chegue às pessoas que não conhecem. Você dando um like, né? Compartilhando. Dando um joinha aí, se inscrevendo no canal. Você se torna um pregador e Deus está olhando para você, porque a recompensa vem lá de cima, viu? Vamos junto? Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer o povo do Japão, quero agradecer o povo da França, o povo da Alemanha, o povo dos Estados Unidos e de Portugal. Quero agradecer todos que se inscrevem no canal, que eu não tenho tempo para responder para todo mundo. Quero que Deus abençoe a todos e nós vamos nessa batalha. Uma batalha contra o mal. Ela existe. Mas nós temos
o Espírito Santo nos ajudando e Deus do nosso lado. Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém? E até amanhã. Amanhã nós vamos ver o Príncipe da Paz. Tchau, pessoal. Até amanhã.